Fala pessoal, beleza? Vamos agora para o artigo 1º da Constituição Federal. Não subestimem esse artigo, ele cai muito em concurso e detalhe, ele não só cai em matéria de direito constitucional, mas ele cai muito em matéria de direitos humanos. Eu vou trazer diversas questões de provas anteriores aqui sobre o artigo 1º, após a explicação vocês vão ver como ele cai, vou passar algumas dicas de memorização, que na verdade é o tema dos fundamentos da República. Vamos entender, vamos para a leitura. Primeiro eu vou esmiuçando com vocês. Vamos lá. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, ou seja, eles não podem se dissolver, não podem se separar do Brasil, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Vamos parar por aqui primeiro. Estado Democrático de Direito, o que é isso, Diego? O Estado Democrático de Direito, que é uma forma de governo, ele vai trabalhar ali o poder do povo. É a participação soberana do povo. E da onde vem a democracia, Diego? Ele vem da Grécia. A palavra democracia, tá aqui, ó, ele vem de dois termos. Demo, que significa povo em grego, e kratos, ou cracia, que significa poder em grego. O poder emana do povo. Por que eu estou fazendo essa construção? Vocês vão ver que isso cai muito em direitos humanos. Então, o Estado Democrático de Direito é um Estado jurídico cujo poder se fundamenta na população, se fundamenta no povo. Podem perguntar para vocês, então, qual é o fundamento da democracia? Qual é o princípio base da democracia? O que fundamenta, qual é a pedra angular da democracia? O que vocês vão responder? Soberania popular. Então, a base da democracia, vou destacar aqui para vocês, ó, soberania popular. Já nós vamos ver como isso cai em concurso. E quais são os fundamentos da República? Aí continua, aí tem como fundamentos, e é o que cai em concurso. Primeiro, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Já vou explicar cada um deles, mas toda vez esses incisos caem em concurso público. Em direito constitucional, todos são cobrados. Em direitos humanos, os mais cobrados é o inciso 2º, cidadania, e o 3º, dignidade da pessoa humana. Mas todos eles, de alguma forma, são cobrados. Existe até um processo mnemônico para memorizar. Eu, particularmente, não gosto de processo mnemônico, mas para quem se identifica, vejam, só se diva plu. Guardou só se diva plu, fica mais fácil de memorizar soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Mas para quem não gosta de processo mnemônico assim como eu, e por que eu não gosto? Porque quando me falavam só se diva plu, eu decorava a palavra só se diva plu, mas eu não lembrava do que significava. Para mim dava o mesmo problema. O que eu fazia? Eu ficava repetindo a exaustão, ficava lendo os 5 incisos ali, a exaustão, e aí eu lembro que quando eu falo por exaustão, no meu caso por uns 5 minutos só decorando, repetindo, depois nunca mais saiu da minha cabeça. Mas vamos lá, quando a gente fala de soberania, aqui a gente está falando de independência política, econômica, enfim, independência política, jurídica de uma nação. O Brasil é um país soberano e não tem nenhum outro país que vai mandar no Brasil. O Brasil não é submisso a nenhum outro país, o Brasil não é submisso nem à ONU. Ele é adepto às regras, ele tem lá tratados e convenções de direitos internacionais, mas ele é soberano, ninguém manda na nossa soberania. Quem manda aqui é o Brasil. A ideia é basicamente essa. Cidadania vai trazer a ideia de participação popular nas decisões políticas e jurídicas do país. É a participação do país. O Brasil ele não é movido por ditadores, ele é movido basicamente pela vontade do cidadão. Dignidade da pessoa humana. Quando nós falamos da dignidade da pessoa humana, nós estamos falando no indivíduo, no ser humano, como limite da intervenção estatal. O Estado ele não pode fazer tudo, ele tem limites. E o principal limite dele é a individualidade de cada ser humano. Ele não pode agir de modo a afrontar a dignidade de cada cidadão, de cada ser humano. Isso em termos gerais. A dignidade da pessoa humana é um princípio muito amplo, caberia milhares de exemplos aqui para vocês de violação. Os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, que na verdade decorre da própria dignidade da pessoa humana,
Aqui nós precisamos reconhecer que o ser humano, de forma plena, ele trabalha, ele precisa ter a sua iniciativa respeitada, ele não pode ser controlado em relação ao seu trabalho. E por fim, aqui temos o pluralismo político, que deve ser interpretado de forma ampla. Nós vivemos num país plural, um país onde cada grupo, cada ser humano tem as suas ideias próprias. E aqui nós estamos nos referindo ali à garantia de cada um ter suas ideias em relação à cultura, à política, enfim, a todos os assuntos que vocês imaginarem. Pluralismo político. E por fim, vem o parágrafo único do artigo 1º, que vai trazer uma pegadinha implícita. Vamos entender, ó. Todo poder emana do povo. Olha a soberania popular aí do Estado Democrático de Direito que eu falei para vocês. Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Pessoal, a democracia, ela é classificada pela doutrina em democracia direta, onde o povo diretamente exerce o poder, e democracia indireta, onde o povo elege seus representantes para que estes assim o façam, assim dirijam o país. Qual foi a espécie de democracia que o Brasil adotou? É pegadinha. Nenhuma, nem outra. O Brasil está no meio termo. O Brasil adotou, ó, a chamada democracia semi-direta. Como assim, Diego? Por que semi-direta? Porque, em regra, nós temos mecanismos de democracia indireta. Você vota, por exemplo, nos vereadores, no prefeito, no governador, nos deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente da república. Você elege os seus representantes para que eles, assim, tomem as decisões políticas do país, dos estados, dos municípios. É assim que funciona. Porém, a Constituição Federal, ela consegue prever alguns mecanismos de democracia direta, onde o povo exerce o poder diretamente. Querem exemplos? Temos diversos exemplos. Ação popular. Eu vou dar um exemplo que até iniciativa de projeto de lei. Já ouviram falar nas 10 medidas contra a corrupção? Foi o primeiro projeto de lei que emanou diretamente do povo, por meio de diversas assinaturas que foram colhidas a nível nacional e tal. Então nós temos mecanismos de democracia direta em que cada um deles poderão ser objetos de aula própria. Então, se cair no seu concurso, qual a espécie de democracia que o Brasil adotou? O Brasil adotou a democracia semi-direta, beleza? Vamos trabalhar as questões, separei diversas questões aqui para vocês sobre esse tema e vocês vão perceber que cai questões tanto em direito constitucional quanto em direitos humanos. Vamos lá para as questões anteriores. Essa foi cobrada para papiloscopista da Polícia Civil de São Paulo em 2013. Ó. A República Federativa do Brasil constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, entre outros, então tá perdendo um dos fundamentos, ó. A. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, tá certo. Letra A. B. A igualdade entre os povos, o partidarismo político, o desenvolvimento nacional e o respeito aos presos. Muito cuidado, que é muito comum esse tipo de questão. Nós estamos analisando o artigo 1º, os fundamentos da República. E aí, quando o examinador cobra, ele coloca nas demais alternativas os princípios da República, ele cobra os princípios que regem as relações internacionais, então eles vão cobrar o que está lá no artigo 3º, no artigo 4º, eles vão bagunçar os artigos seguintes para tentar te confundir. Então você precisa separar ali os fundamentos dos princípios fundamentais, os princípios que regem as relações internacionais, que serão temas de vídeos próprios. Muito cuidado. Mas temos mais, vamos lá para outras questões. Atendente de necrotério. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos os que estão elencados no artigo 1º da Constituição Federal. Dentre os referidos fundamentos, é correto citar a... É uma questão igualzinha à anterior, só mudou o enunciado e caiu no mesmo ano, inclusive. A. Independência nacional e a não intervenção. Não, isso está nos artigos seguintes. B. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a garantia do desenvolvimento nacional. C. Igualdade entre os estados e o repúdio ao terrorismo e ao racismo. D. Autodeterminação dos povos e a solução pacífica dos conflitos. E a E. Soberania, que é o inciso 1º, e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Tá aqui, ó. Quando o assunto é de fundamentos da República, é a letra E que apresenta duas hipóteses aí, dois exemplos de fundamentos da República. É desse jeito que cai, misturando com outros artigos. Vamos dar sequência, vamos lá. Olha essa que caiu em matéria de direitos humanos, hein? Não foi nem direito constitucional. Polícia Civil do Estado de São Paulo para investigador. Sobre o Estado Democrático de Direito, é correto afirmar que A. Deve ser regido por uma federação. Ele deve? É uma obrigação? B.
é um Estado policial, vamos sair perseguindo todo mundo. C, é um Estado socialista, isso não está expresso na Constituição. D, se fundamenta na, olha o que eu falei para vocês, soberania popular. A soberania popular é o fundamento do Estado democrático de direito. E esse rege pelo liberalismo econômico. Não, acabamos de ver. Isso está no artigo 1º, caput, letra D. O fundamento do Estado democrático de direito é justamente a soberania popular. Beleza? Vamos seguindo que tem mais questões de direitos humanos, inclusive. Ó. Caiu no mesmo ano, mas para escrivão. A Constituição de 88 enuncia que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito que possui, dentre outros, os seguintes fundamentos. A soberania, correto. A busca pelo pleno emprego, tá errado. Função social da propriedade, tá errado. B, a defesa do consumidor, já tá errado. Aí já errou na primeira, já não precisa nem continuar. C, o pluralismo político. A redução das desigualdades, aí começa as viagens, também não. D, a cidadania. A dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, correto. Letra D, tem 3 exemplos aí de fundamentos da República. E a letra E, a cidadania está certo, a função social da propriedade está errado, promoção do bem de todos está errado, sem qualquer discriminação. Não, só realmente a letra D. Beleza? Vamos lá. Pessoal, tem mais uma questão também versando em matéria de direitos humanos. Vamos lá. É característica essencial do Estado democrático de direito, ó, característica essencial, acabei de falar, do Estado democrático. Letra A, soberania popular. Acabei de falar. A gente vai repetir a exaustão, soberania popular, característica do Estado democrático de direito. E aí vem outras alternativas que vêm em sentido totalmente contrário. O Estado forte, centralizador, afastando, por exemplo, a soberania do povo, o governo das minorias, o respeito do poder das elites, o sistema autocrático de governo, tudo em sentido contrário. Isso aqui veio bem fácil, bem fácil. Aqui até por eliminação daria para acertar tranquilamente. Vamos para mais uma? Perceberam que o artigo 1º cai muito mais em matéria de direitos humanos do que em direito constitucional? Cai muito. Vamos lá. No Brasil, conforme prevê a Carta Magna, a cidadania, que é o inciso 2º, hein, é um direito absoluto de todos os brasileiros e estrangeiros. Primeiro, cuidado, isso é pegadinha, é armadilha. Não existe nenhum direito absoluto. Não existe nenhum. Nem a vida, porque, por exemplo, por exceção, por excepcionalidade, a Constituição vai admitir a pena de morte, ou então, no caso da legítima defesa, você pode matar alguém. Então, nem a vida é absoluta. Até a vida, em alguns casos, se admite ali a interrupção. Então, cuidado, aqui está errado. B, restringe a proteção dos direitos humanos aos brasileiros, quer dizer que a cidadania não alcança a proteção dos estrangeiros. C, é um objetivo, olha a pegadinha, é um objetivo fundamental da República Federativa. A maioria cai na C. Não é um objetivo fundamental. É, conforme diz a letra D, um fundamento da República Federativa. Cuidado, pessoal, que as bancas brincam muito com as expressões da lei. E a E limita-se a garantir o direito de voto. Não é só isso, é muito mais do que garantir o direito do voto. Então aqui, ó, letra D, é um fundamento da República Federativa do Brasil. Perceberam? Tem muita questão anterior. Vamos para mais uma. A última questão é um dos temas mais cobrados, como eu já adiantei para vocês. Cai para papiloscopista, da Polícia Civil de São Paulo também. A República Federativa do Brasil constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamento, entre outros, percebam que cai sempre da mesma forma. Aí vem a letra A, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Correto. Letra A. Os demais vêm naquela mesma regrinha de tentar misturar com os incisos do artigo 3º e do artigo 4º. Beleza? Vejam, deu para trabalhar a exaustão o artigo 1º. Não é um artigo bobo somente para decorar. Vocês perceberam que cobram-se a interpretação do artigo 1º, principalmente falando que é característica do Estado Democrático de Direito, a soberania popular, e também acabei não trazendo nenhum exemplo nesse sentido de questão anterior, mas cai muito também o parágrafo único, determinando que o Brasil adotou o sistema de democracia semidireta. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado, bom estudo a todos e até a próxima.